Fala pessoal, hoje a gente vai explodir a tua mente aqui com conhecimento bíblico. Você vai entender coisas que você nunca ouviu na vida. É muito importante que você fique até o final do vídeo para que você entenda que existe um início, um desenvolvimento e uma conclusão. Então vá até o final. Pastor Adam, o que você tem a dizer dessa aula de hoje? Hoje é uma aula fantástica. Pessoal, olha só, não descola os olhos da tela aí, né? Aumenta o volume para você não perder um segundo dessa aula, porque nós vamos falar a respeito da trajetória e da queda de Lúcifer, e nós vamos falar da trajetória de Jesus. Então você vai ver a grande diferença que tem, né, entre a trajetória que Lúcifer percorreu até a sua queda e entre a trajetória de Jesus, que sendo o próprio Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte e morte de cruz, não é, pastor? Pastor Adam, eu já quero te fazer uma pergunta, porque tem um monte de Bíblia que diz assim, ó: como caíste do céu, a estrela da manhã, vírgula, filho da alva. Como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Duas coisas muito importantes. Primeiro, quem vem de uma linha reformada não diz que ele caiu na terra. Está bem claro aqui na terra. Ezequiel 28 também fala que ele caiu na terra. Mas tem um detalhe. Estrela da manhã, filho da alva. Não faz sentido, pastor Adam, porque Apocalipse não diz que Jesus é a estrela da manhã? E aí? Nos fale sobre isso. Isso é muito importante, né? Lá no livro de Jó, no capítulo 38, se a gente pegar lá do verso 4 em diante, ali você está vendo o Criador, né, tendo um diálogo com Jó. E no livro de Jó, eu posso ler o texto aqui, pastor? Leia, meu querido. Vamos. Ô, pessoal, não sai daí não. Ei. A vida inteira você ouviu um monte de baboseira e ouviu. E agora que você vai ouvir uma verdade bíblica, você sai, dá licença, fica aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Então, Jó 38, verso 4 diz assim... Ô, pastor Adam, e outra coisa, né? Pede pro pessoal curtir o vídeo. Curte aí, comenta o vídeo aí, compartilha, tá? Com os teus familiares, com os teus amigos, porque certamente o que você vai ouvir aqui, dificilmente você vai ouvir em outro lugar. É verdade. Né? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos trazer Deus essa síndrome de Lúcifer. Tem um monte de cristão com a síndrome de Lúcifer e não sabe, mas hoje Deus vai libertar. Porque o pessoal acha que libertação é botar a mão na cabeça e manifestar demônio. Faz parte, mas a verdadeira libertação é a palavra de Deus. Isso é importante porque o conhecimento, né, da verdade nos liberta. E então é importante, assim, pessoal, não sai dessa aula aqui. Vale muito a pena, tá? Não tenha dúvida disso. Então, olha só, pastor, respondendo a tua pergunta ali... Vamos lá. Aqui é o Criador falando, é o próprio Deus falando com Jó. E ele vira para Jó e diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Né? Então, me fala onde é que você estava, se você tem essa inteligência, esse conhecimento, esse saber. Verso 5 diz assim, ó: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Escuta isso, galera. Ou quem estendeu sobre ela, né, o cordel, a fita, a trena ali, né, a fita de medir, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Você já viu estrela cantar, pastor? Olha aí, hein? Então essa estrela... Não, repete esse texto. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então aqui tem duas coisas. Olha aí, hein? Né? Tem duas coisas muito importantes. Solta a revelação aí. Né? No Antigo Testamento, né, Pastor, na primeira aliança... Não segura nada. Ei, não, vamos soltar. Solta tudo. Vamos soltar tudo, né? Então, assim, na primeira aliança, ou no Antigo Testamento, como o irmão quiser chamar aí, né? Os homens, né? O homem em si não é chamado filho de Deus. Nós vamos ver essa nomenclatura, né, ao ser humano, uma vez que Jesus Cristo cumpriu todo o seu caminho, toda a sua trajetória e toda a sua obra, sim, morrendo na cruz e ressuscitando. Então, aqui, isso é assunto para muitas aulas, né, pastor? Mas assim... Mas é importante deixar claro, que vai que alguém aí não é cristão, Jesus morreu e todos estão salvos. Não é bem assim. A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 11,
Somente quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Filho de Deus. Então, Jesus é legal, admiro Jesus. Não, você tem que crer que ele morreu, ressuscitou dentre os mortos, morreu Exato. para perdoar pecados, ressuscitou para nos justificar. Porque, irmão, se você não crê que ele ressuscitou, você não está salvo. Você vai para o inferno. Crer com o coração, confessar com a boca publicamente. Exatamente. Porque esse é o caminho do cristão, né? Ele crê com o coração, confessa com a boca e aí caminha nas boas obras. Isso é extremamente importante deixar claro, pastor. E a Bíblia vai dizer que aqueles que creem, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então após crer no próprio Deus encarnado, Jesus, depois da sua morte e ressurreição, aí sim nós somos levados agora de criatura, né, a filhos de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus, isso transforma a nossa vida, isso nos salva, isso nos aproxima de Deus. Ô Jesus, obrigado. Glória a Deus, vamos glória a Deus aí, meu irmão. É isso mesmo. Então, aqui, pastor, voltando ao texto de Jó 38, é muito importante entender que no Antigo Testamento, o homem, né, o ser humano, ele não era chamado de filho de Deus, né? Então, os filhos de Deus aqui no Antigo Testamento são anjos. Né? Caídos ou não. Ou não. Né? Toda classe de anjos. Aí é importante, e aí isso deve ficar para uma próxima aula que você não vai perder aí, que é a aula onde a gente vai falar um pouco sobre angelologia, né? Sobre as classes dos anjos. Mas aqui são classes de anjos. Então, os filhos de Deus estavam jubilando, né? E as estrelas da alva estavam alegremente cantando. Mas por que estavam cantando? Estavam felizes por quê, pastor Adam? Isso é muito importante entender. Estavam felizes porque Deus estava fazendo para eles uma morada. Uau! Então, isso é fantástico. Baseado no que você está falando, Deus estava construindo algo para os anjos, não para os homens. Pastor, pega essa. Solta então. O que ele estava construindo para os anjos? Para essa classe de anjos. Estrelas da alva. Certo? Vamos voltar um pouquinho no verso 4. Olha ali. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Oh, glória! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Irmão, essa terra não foi criada para você. Deixa eu falar uma coisa. Você não é daqui, você não pertence a essa terra. Glória. Essa terra te foi dada para que você cumprisse o propósito de Deus, para que a eternidade se concretize na tua vida. Meu Deus. Mas nós somos peregrinos aqui, só passageiros. Temos que habitar em tendas aqui. Então, é muito forte. Então, o primeiro ponto, a terra foi criada por uma classe de anjos chamado filhos da alva, que habitavam na terra, e na terra tinha um líder. Na terra tinha um líder. Pastor, uma coisa muito importante. Irmão, você que está assistindo aí, pega essa chave para a tua vida. Deus jamais vai reunir um povo sem um líder. O mundo verdadeiro, que é o mundo de Deus, o mundo espiritual, ele se organiza de uma maneira muito superior à maneira com que o homem organiza. Né? Lá em Hebreus, no capítulo 11, se não me falha a memória, ou 3, talvez me falhou a memória aqui, pastor. Vamos dar o corte no vídeo aqui. Efésios 4:11. Não, Hebreus que diz que pela fé cremos que os... 11:3. 11:3, tá certo. Que pela fé cremos que os mundos foram criados, né? De maneira que o mundo visível, né, é apenas aparente do verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Então, se aqui nós temos reinos, se aqui nós temos governos, né? Se aqui nós nos organizamos como sociedade, a palavra de Deus diz que o reino de Deus... Tá pegando aí, pessoal, escuta isso. Isso é fantástico, tá? Porque o reino de Deus é totalmente organizado e operacionalizado por anjos. Então, sempre que Deus reúne um povo, Deus estabelece lideranças. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então aqui em Jó 38... Sabe qual que é o problema? Vamos deixar claro. Fala, pastor, fala tudo. Que senão já vem os crentes
mimimi, olha aí, eu não aceito liderança sobre a minha cabeça, eu sou livre, eu não preciso de nada. Pois é, meu irmão, vou te falar uma coisa. Deus sempre trabalhou dessa forma e Deus não vai mudar porque você sofreu com uma liderança abusiva, com pessoas, né? A Bíblia chama de nicolaítas, que abusam das pessoas. Mas olha só, Jesus é o maior líder da história, o Deus encarnado, e ele nunca abusou de ninguém, ele nunca escravizou ninguém. Então não é porque alguns crentes vêm de uma liderança abusiva que não existe liderança. E olha só que interessante, pastorada. Isaías 14, 12 fala o texto da estrela da alva, mas olha no 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus. É muito interessante, porque tem um monte de gente que acredita que Lúcifer morava no céu. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi. E que ele era regente do coral nos céus. Da onde que o pessoal tira isso? Eles inventam, aí, não é a Bíblia. Aí os líderes de louvor aí, ó. E olha só, tu que dizias no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus. Você subiu na bicicleta? Você morava na bicicleta, pastorado? Não. Então não é porque eu subi num local que eu morava lá. Então a função de Lúcifer, ele era um sumo sacerdote na terra, que ele subia aos céus para prestar conta a Deus do que estava acontecendo na terra, nessa terra. E a gente vai te provar. Fica aí. Exatamente. E ele tinha um povo aqui na terra. Pastor? Ele tinha um povo. A terra... Irmão, a terra era muito diferente do que é hoje, é ou não? Ou não é, pastor? Posso mostrar o texto? Eu acho que você deveria mostrar, pastor. Entrega tudo aí. Ezequiel capítulo 28. Abra lá, meu querido e minha querida irmã. Pastor, não crê em Jesus. Pega o conhecimento aí que até o final você vai estar cristão. Vamos lá. Olha só. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden. Olha só que forte. No Éden. Jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafiro, o carbúnculo, a esmeralda. Olha só. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos... Olha só. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecastes pelo que te lancei. Pastor Adam, que comércio é esse? Que comércio é esse, pastor Adam? Explica aí pro pessoal. Eu acho que você não pegou um detalhe aqui, mas eu quero te mostrar um detalhe aqui muito importante. Aqui em Ezequiel 28, no verso 13, pastor, olha só o que nós estávamos falando anteriormente aqui. Estiveste no Éden. No Éden. Éden é o nome original dessa terra. Terra de prazeres, terra deleitosas, né? Uma terra deleitosa, uma terra de prazeres. Pastor Adam, você é especialista nesse nome, né? Olha o seu nome. É verdade. Irmão, Adam vem de Éden, tá? Vem de Adão, é a mesma terra vermelha, né, no original, né? Terra de prazeres, deleitosa, né? Então, presta atenção, meu irmão. Essa terra foi criada para os anjos. Por isso que eles estavam se alegrando enquanto Deus criava. Estavam se alegrando, cantando alegremente as estrelas da alva, né? Agora, olha, a pergunta é, né? Que tipo de comércio era esse? Que tipo de comércio? Deixa eu te mostrar um texto aqui. Isaías, aliás, vamos lá em Juízes, né? Juízes 9, verso 14. Primeiramente, Lúcifer tinha um povo. Tinha. Ele era o líder desse povo. A Bíblia diz que ele era um querubim, né? Ungido para guardar, né? E o que ele precisava guardar, pastor? Ele precisava guardar esse povo. Ele precisava proteger esse povo. Ele precisava ser o sacerdote que trazia a esse povo, né, o entendimento do serviço ao Altíssimo.
E olha que forte, anota isso aí. Lúcifer tinha que guardar o povo, ele era guardião. Ele era guardião. Só que ele precisava guardar o povo dele mesmo. Uau! Pegou? Pegou? Isso é forte, hein? Mas olha aqui em Juízes 9, verso 14. A gente vai ler o verso 14 e o verso 15. Então olha só. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Ó, venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, porque é assim que Lúcifer faz, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. você tá. É assim que Lúcifer negocia. Ou você me adora, ou eu te mato. Isso é uma liderança abusiva. Então, existe a liderança abusiva, e essa liderança abusiva tem a síndrome de Lúcifer. Exatamente. Entende? Que é dominar sobre todas as coisas. Exatamente. E não apenas E se coisas. não fazer o que quer, mata. Deixa Exato. no banco, Exatamente. tira da equipe, Uau. não deixa tomar ceia. Olha aí, ó. Uau. Olha aí. Só quem não peca toma ceia. Meu Deus. Olha aí a síndrome de Lúcifer. Se acha superior aos outros. E a Bíblia diz que Deus odeia o nicolaísmo, que é se achar superior aos outros. Mas entenda, Exato. Deus sempre levanta uma liderança, e Deus levantou Lúcifer. Exato. Irmão, quando você vai estudar a Bíblia, você precisa entender uma coisa. A Bíblia, ela, em muitos textos, ela vai cortar para a história, né, do povo de Israel, a história da geração de Abraão, a história da geração ali, o início sobre Adão, a genealogia, a história do povo de Israel preso no Egito. Você conhece um pouco dessa história. Mas muitos textos ela corta para os céus. Exato. E ela corta contando a história dos anjos, contando a história de Deus na sua obra da eternidade, antes dos tempos. E esse texto aqui, ele está falando de como Lúcifer tratava o seu povo. Lembra que você leu lá em Isaías 14 que ele debilitava as nações? Que nações são essas? Deixa eu fazer só uma pergunta pro pessoal de casa. Não responda, mas você conhece algum líder ou conheceu algum líder que oprime pessoas? Um líder que obriga as pessoas a fazerem não o que Deus quer, mas o que ele quer. Porque Lúcifer é a palavra... Nós falamos Lúcifer, mas a palavra original é Reléu. Portador de luz, luzeiro. Só que ele achava que ele era o centro. Que ele era o dono da luz. Que a luz era dele. Ele achou que ele era o centro do universo. Uau. Ele achou que... Uau, nossa, eu peguei, pastor. Já ouviu? Eu peguei. Tem pessoas que dizem assim, olha só, tem que tomar cuidado, né? Uau. Você é o centro do coração de Deus. Meu Deus. Não. Ei, você não é o centro do coração de Deus. Jesus é o centro do coração do Pai. E o Pai é o centro do coração do Filho. Uau. Mas, pastorada, isso é forte, pastor. Não é porque Deus levantou Lúcifer e Lúcifer derrubou a terça parte dos anjos que Deus não vai atuar da mesma forma. Porque não é porque uma liderança deu errado que Deus não vai levantar outra. Exatamente. Entende? Exatamente. Pegou? A diferença está justamente na atitude dessa liderança, né? Então, esse é o caminho de Lúcifer. A soberba, a altivez, um espírito indomável, né? Eu posso falar, pastor? Solta. Tem muita gente com síndrome de Lúcifer. Quer ver? Obstinado, que não aceita conselho e opinião de ninguém, que não tem um pastor. Irmão, você tá pegando aí? Você não tem que ser escravo de homem nenhum. A Bíblia diz que nós não podemos nos fazer escravos dos homens. O que não quer dizer que nós não tenhamos que ter um pastor que ouvir o conselho. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos está contida a sabedoria. Agora, quanta gente hoje, talvez você conheça aí, você que está assistindo, que é obstinada e não aceita mais o conselho de ninguém. Tem pastores que não tem pastor, mas também tem gente que não se submete a uma liderança. Sabe por quê? Olha o texto. Olha só, 15, de Isaías 14, 15. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos,
no mais profundo do abismo. Deixa eu voltar um pouquinho. Olha só, no 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria um trono que não era dele. Uau. Tem gente que não se submete a um pastoreio, não se submete a uma liderança onde Cristo governa, onde Cristo é o centro dessa igreja, né? Porque também não existe cristão sem igreja. É a maior mentira de Satanás. Não existe na Bíblia, eu sou a igreja. Não existe na Bíblia, eu sou o templo. Nós somos a igreja. Nós somos o templo. E a Bíblia diz que nós somos pedra viva. Nós somos uma pedra no templo de Deus. Eu peguei, pastor. Talvez. Eu acho que você não está entendendo aí, meu irmão. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o pastor diz que nós somos a igreja, não significa que você aí que está ouvindo, está olhando para você e dizendo assim, não, eu sou a igreja. Não, meu irmão. Não é individual, pastor. É a unidade. Porque se uma pessoa pensa que é a igreja, ela tem a síndrome de Lúcifer. Ela tem a síndrome de Porque Lúcifer. daí, olha só, para que haja uma igreja tem que ter apóstolo, tem que ter profeta, tem que ter evangelista, tem que ter pastor, tem que ter mestre, tem que ter as pessoas que ofertam, a Bíblia chama de generosos, tem que ter aqueles que têm o ministério do cuidado, o ministério do serviço, entende? Então, se você é a igreja sozinho, então você ora, se autocura, você se auto-expulsa demônio, você prega para si mesmo, sendo que a igreja é para matar o nosso orgulho. E na igreja vai ter um monte de pessoas difíceis, tá? Não desista da igreja porque tem pessoas difíceis. Porque a pessoa mais difícil que tem lá sou eu. Você. A pessoa que acha que ela é igreja sozinha, ela corta o texto que diz sujeitai-vos uns aos outros. Uau. Ela simplesmente rasga. E é difícil, né, pastorado? É difícil demais. Por quê? Porque é a forma. Porque, irmão, você é ruim pra caramba. Sem Jesus, você é ruim demais. E a maneira de Jesus te lapidar, a maneira de Jesus quebrar o teu orgulho, quebrar a tua soberba, é você ter que se sujeitar a alguém como você. E a Bíblia diz ferro afia ferro. Não tem. É só assim. Mas, Oda, vamos... Você tá pegando aí, irmão? E olha só. Comenta alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí, meu irmão. E assim, ó, essa aula vai longe. Você vai ter que assistir algumas aulas pra você pegar todo o mistério aí. Então, não sai daí, não. Vai até o fim. Pastorado, vamos só concluir pra gente passar para a próxima aula? Vamos. Então, olha só. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele não queria ser igual ao Pai. Ele não queria ser igual a Deus, o Pai. Ele queria ser semelhante. Exato. Ele queria algo que estava à destra do Pai. Disponível. Na cabeça dele, né? Na cabeça dele, aquele trono é meu. Porque, meu irmão... Entrega esse mistério aí, pastor. Tinha 26 tronos. Uau. 26 tronos. A Bíblia fala que 12, né, são a liderança das 12 tribos, certo? 12 são os apóstolos, está escrito, né? Sim. Está escrito. E o trono do Pai e o trono do Filho. Como assim? Vou te explicar. Jesus disse assim, ó, eu vou ao Pai, certo? E a Bíblia diz que ele foi ao Pai e se assentou no trono com o Pai. Uau. Mas a Bíblia diz, lá em Apocalipse, na próxima aula eu te mostro o texto, tá? A Bíblia diz assim, ó, pastorada, que ao que vencer. Uau. Ei, pega essa, irmão. Escuta isso. Escuta isso. Ao que vencer, eu darei a oportunidade de se assentar aonde? No meu trono. Então tem o trono do Filho, que fica à destra do Pai. Uau. Pegou? Uau. Mas na próxima aula, pastorada, vamos explicar isso, vamos abrir o texto, vamos tirar as dúvidas. Tem muita gente que nem sabia que tinha 26 tronos, tá? E foi o trono 26 que derrubou Lúcifer. Uau, uau, uau. Irmão, vem para a próxima aula, dá o play no vídeo aí, curte, compartilha e vem com a gente, que eu tenho certeza que
a tua mente vai se renovar. E a se, tua visão bíblica vai mudar. e se você não gostou, dá um dislike aí. Diz, ó, eu não gostei, Não gostei. ruim. Tô inventando, dá o teu comentário aí e vem assistir a próxima aula, mesmo que você não gostou. É importante que você assista, você que gostou e você que não gostou. Então dá o teu like, deixa o teu comentário. Irmão, vai explodir a tua mente, fica até o final. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e a gente te espera na próxima aula aqui. Deus abençoe, beijão no coração, tamo junto, pelo Rei, pelo Reino.